Bem-vindos à TV Galáctica. Eu sou Cris de Pascoal. Estou aqui no programa Conexão X com quem? Mônica Lovison, terapeuta holística, conhece muito, é bióloga, conhece muito de acupuntura, de terapias chinesas, de constelação familiar. E agora, hoje, nesse momento, ela vai abordar sobre apometria. Fez um teste comigo antes de nós começarmos, muito interessante. Tudo bem, Mônica? Como é você? Tudo bem, graças a Deus. Que honra estar contigo aqui no Conexão X. Que honra. Prazer imenso estar com você. A Mônica é uma pessoa que compartilha muito amorosamente todos os conhecimentos dela. Ela sabe que o quanto é importante, né, nesse momento da humanidade, a gente dividir conhecimento para multiplicar a consciencialidade no nosso planeta. Sim. Mônica, fala, o que é apometria? Explica para o nosso pessoal. A apometria é um tratamento na quinta dimensão de vários corpos, né? Os corpos nossos, físico, emocional, mental e espiritual, né? Às vezes a gente não sabe, mas a gente começa a formar bloqueios, né, em corpos diferentes, não só no corpo físico. É que ele acaba vindo para o corpo físico, mas sempre qualquer tipo de doença, né, que a gente chama, os homeopatas chamam de miasma, né, eles vêm de cima para baixo, então vem do sutil e vem caindo para o corpo físico, né. E a apometria cuida dos corpos mais sutis, né, mas o reflexo é no corpo físico também, tanto na parte espiritual, que tem várias coisas, né, de antepassados, de outras vidas, tem muitas coisas conectadas, né? Então a gente não tem muita noção do que se trata essas conexões. Mesmo a constelação, você vê que é tão complexo, né? Essas conexões, e a gente não consegue explicar, assim, não tem base científica ainda para comprovar algumas coisas, mas a gente tem base de que funciona, porque tem resultados positivos. A experimentação fala mais do que qualquer palavra, né, Mônica? Porque, na verdade, assim, é funcional, né? Nós sabemos aí que tem um estudo profundo sobre a apometria, inclusive tem um hospital no Rio Grande do Sul que atua, né, com a apometria, né? E tem alcançado ótimos resultados, né? Sim. Mônica, você fez apometria comigo. Vamos falar especificamente de mim, mas assim, como que funciona? Você se conecta à pessoa que você está fazendo apometria? Como funciona? Começa do começo explicando para o pessoal. Na verdade, vou começar um pouquinho da história. Precisa ser médium para ser apômetra ou não? Não, precisa aprender a ter sensibilidade para captar alguma energia que você sente que não é sua, mas que está ali perto de você, que você consegue capturá-la, colocar dentro de uma pirâmide, né, enquadrar, né, que a gente fala, enquadra numa pirâmide de luz, faz um tratamento e encaminha para o Hospital Amor e Caridade para receber o tratamento lá espiritual, né? Porque são energias sutis, né, que estão aí, a gente às vezes vai, às vezes num lugar, até indo em centro espírita não quer dizer nada, porque às vezes você sai lá de lá pior do que você estava. Você vai lá para tirar os pombos ficam tudo em cima, né? Exatamente. Sai mais carregado, né? Exatamente. Dependendo do ambiente, é verdade mesmo, sabe? E agora, com relação à apometria, tem muitas controvérsias, né? Porque os espíritas às vezes têm medo de fazer, diz que só pode fazer no centro espírita, que realmente não é verdade isso. É uma técnica quântica, né? Você pode até fazer clinicamente. Eu nunca tive problema de contaminação, de ambiente, muito pelo contrário, o ambiente fica muito mais limpo depois que eu saio. E não tem essa coisa de pegar coisa ruim, não tem nada disso. Isso é coisa que o medo atrai as desgraças, né? Quanto mais você tem medo, mais você atrai aquilo que você está pensando, só isso. Então, eu tive aula de apometria clínica com a Cíntia Donegá. Minha amiga, Cíntia Donegá. Olha, que legal! Minha amiga. Estive com ela essa semana retrasada no programa Enigmas. Que joia! Mas ela falou de apometria? Falou de apometria. É uma graça, ela é uma graça, muito sensível, uma pessoa muito do bem. E ela fez 15 anos dentro do centro espírita, pegou muita sensibilidade com relação a isso, né?
E eu aprendi, antes disso eu fiz com o pessoal do Biosegredo, né, que também faz apometria clínica. Lá também eles têm um dia reservado para isso, só que eles fazem pelo menos 2 pessoas de captação e um dirigente. Mas conforme a Cíntia indica e a gente aprende com ela, não precisa nada disso, uma pessoa com o cliente numa sala de consultório dá para fazer tranquilamente. Eu tenho feito e tenho tido resultados incríveis, até com animais, por incrível que pareça também eu tenho feito apometria para animais, porque às vezes eles ficam com muita coisa do dono, né? Então, eles são nossos filtros. Às vezes eles ficam doentes primeiro que o dono, porque eles estão ali para ajudar, como guardiões mesmo. Eles estão querendo que a gente fique bem, mas acabam ficando doentinhos primeiro. Então, quando o seu cachorrinho fica doente, se liga, porque você pode estar ficando doente e ele te avisando antes que você está com algum problema, né? E o animal é muito sensível, ele quer nos proteger o máximo possível até das doenças, né? É verdade. Mônica, qualquer pessoa pode ser tratada com apometria? Qualquer tipo de patologia? Não, então, nem todas. Eu já fiz para prosperidade, para tirar, então, isso que eu ia te falar, para prosperidade, porque a gente tem muito padrão de antepassado, que teve problemas de prosperidade e que às vezes a gente segue esse antepassado. Padrão, né? Esse padrão, porque ele não foi lembrado suficientemente bem, foi isolado, então alguém tem que lembrar dessa situação para ser corrigido, né? Então é essa oportunidade que você tem de ajudar a pessoa que já foi, né, no antepassado e que pode também ser um aliado seu. Você rezando para ele te ajudar e você também entrando numa sintonia de luz, né? E os animais, eles têm essa tendência também às vezes, de um dono. Eu já peguei um cachorrinho que foi adotado e por causa ele estava ficando doente por causa daquela família. Quando ele veio para essa outra que eu fiz apometria, em 2 semanas o cachorrinho mudou totalmente o comportamento. Olha que interessante. E ele tinha uma cachorrinha mais velha, assim, e toda peraltinha, mas no primeiro dia ela estava meio assim estranha. Na segunda, na terceira, ela já estava totalmente diferente. E era por causa do antigo dono dela, que ela protegia dos antigos donos. E nessa situação agora, ela está super bem, está inteirada no ambiente. Olha que bacana. E está muito diferente. Por exemplo, uma pessoa que está hospitalizada, ela pode receber um tratamento de apometria? Então, pode também. Pode ter, eu faço até à distância. Eu já fiz muito para criança. Criança, essa história de criança é muito louco, porque a criança que não dorme à noite, ela é totalmente, assim, incomodada com energias que os pais não entendem, que elas acordam gritando, mas gritando e não param por nada. Imagina tipo terror noturno, não é que eles têm? Mas não dormia depois, Entendi. Ninguém. Acordava todo mundo e ninguém dormia mais. E tinha medo de dormir a criança. E é assim, criança pequenininha, às vezes de 1 ano, de 2, de 3, né? E aí com a apometria, incrivelmente como ela mudou totalmente Nossa, que o interessante, sono. né? E essas energias intrusas realmente elas ficam grudadas na pessoa, né? Sim, sim. Era na casa, às vezes é do subsolo, que também não é um lugar que tem uma energia tão boa, né? Então já é propício para atrair. E as crianças sofriam muito. E depois de fazer a apometria, elas começaram a dormir tranquilas, em outro quarto, inclusive. Mônica, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou em casa. Dizem que existem casas aí que são casas que têm, chamam de pseudo, casas assombradas. Tal. Nesses casos pode ajudar também? Muito. Ajuda muito,
Aí eu já fiz até constelação também. Então, acho que constelação e apometria, né? daria uma dupla perfeita. Mas eu gosto sempre de pendular para fazer um diagnóstico mais preciso. Então, aí que eu vou ver se precisa mesmo de apometria ou é de outra técnica. Então, eu gosto de ir com muita precisão. A Mônica tem 19 anos, pessoal, nesses assuntos, né? Então, nós temos diversas pautas. A Mônica conhece muito sobre várias terapias holísticas, né? E hoje nós estamos falando especificamente da apometria. Temos vários vídeos gravados aí com a Mônica abordando outras terapias, né, Mônica? E assim, todas elas ajudam, né? Mas a apometria parece que ela é um pouco mais recente, né, Mônica? A apometria, bom, ela é mais recente, assim, de divulgação, porque ela foi muito escondidinha, né? Ah, é? Se os espíritas kardecistas, né, eles aceitassem melhor essa questão sem misticismo, sem medo e tal, eu diria que seria a pós-graduação do Kardec. Olha que legal, hein? Porque ajudaria muito as pessoas. Olha, não é por nada, mas outro dia um grupo de terapeutas, que todo mundo tem um processo de aprendizado, mas 15 médiums fazendo num dia 2 pessoas só. É muita coisa, né? Não, eu acho que é um desperdício de talento, de energia, né? Eu não questiono porque não quero julgar ninguém, mas eu acho que poderia ser mais otimizado. E eles são médiums, porque eles são médiums, eles precisam fazer daquele jeito. Não precisa, gente. Na realidade, vira meio que um paradigma, né? A pessoa está no processo de uma caixinha, esse tem que ser assim. A ciência, a apometria, eu sei que é uma ciência, ela vem se abrindo cada vez mais, né? É metafísica. Metafísica. E é legal que sai do contexto religioso também, né, Mônica? Porque não fica só quem é espírita que pode ter o passe, etc e tal, né? Não, que nem o reiki é um passe energético. Na apometria, a apometria incorpora alguma coisa ou não? Não, a gente só sente, é igual constelação. Constelação, o pessoal, até minha mãe fala assim, mas você recebe espírito? Eu falei, não, mãe, a gente sente a energia sem você ter que cair. Não, você sente a energia, você sente tudo que a pessoa sente, mas você sabe que aquilo é um sentimento adotado. Ele não precisa tomar conta de você. Claro, você está sentindo aquele momento para poder... aquele sentimento, você sabe que é de outra pessoa. Claro, né? saber discernir. O Cron, que é um amparador daqui do grupo Cron, né, ele diz sempre para a gente assim, que o sentir, ele é a força da razão que nos leva à compreensão. Nós precisamos aprender a sentir. A sentir. E por conta de não sentirmos os outros, que a gente vai atropelando as pessoas, vai atropelando a nossa própria vida, vai caindo, porque nossa cabeça está sempre olhando para baixo. Né? Então, eu acho que a apometria, nessa questão do sentir, ela traz essa inovação de perceber o outro, né? Não só como uma pessoa física, mas como um todo espiritual, ser. né? É um ser completo, né? Um ser completo. Você acha que com os anos, Mônica, você acha que esses dogmas religiosos, a tendência é ir caindo e a ciência da metafísica, a ciência que está se abrindo para essas novas terapias? Vão começar rapidamente, porque você vê que leitura de cérebro é muito rápido. Hoje, a energia, como a gente estava conversando, da energia do Sol, que às vezes tem as explosões solares, né? Quando tem essas explosões, vem muita energia para a gente. E então a telepatia, tudo está sendo muito mais aguçado, né? A sensibilidade, né? Todo o nosso sentimento. Uma pergunta para você, que eu sei que a Mônica sabe muito, tem contato aí extrafísico com o povo de Sírios, agora nós vamos falar um pouquinho dessas questões. Nessas sensações que você tem uma sensação que esses amigos estelares, eles chegarão logo no nosso planeta? Vai demorar para essa chegada coletiva ou vai ser uma coisa gradativa? Não, tudo tem que ser gradativo, né? Porque tem gente que não tem estrutura. Você está vendo hoje em dia muita gente morrendo rapidamente com problema de coração, né? Porque nem sempre é do coração. É verdade. É do pânico de passar mal,
de etc. Hoje, muita gente passa mal e vai para o médico, fala, ai, tô morrendo. Era estresse, totalmente estresse. Só que se você não cuidar desse estresse, você introspectar nesse pânico, nesse medo de morrer, você morre mesmo, não vai ter jeito. Quanto mais medo tem, mais você atrai. Você está falando isso sobre essa morte? Ontem nós tivemos, no local onde eu moro, um rapaz de 70 anos, por conta de depressão, e vira óbito. Assim, morrer de uma hora para outra. Que não tinha problema cardíaco. Sim. Então não tinha. Então. Morreu de depressão, né? Então, e depressão mata, então assim... porque vai introspectando aquele medo, aí não tem hora que não... E uma gasta energia vital também, que é dos rins, você acaba, né, uma hora... E uma forma da pessoa, assim, entrar em boas sintonias, né, Mônica? Como seria? Meditando. Acho que o que mais eu aconselho as pessoas a parar e meditar, entrar para dentro. Não é para fora, é para dentro. As pessoas confundem meditação com, como que fala? Esvaziamento da mente. Não é bem isso, né, Mônica? Tem técnicas, né? Se você ficar quietinho, só sentindo o corpo, o Eckhart Tolle, ele mostra como meditar de uma forma simples. A técnica presta atenção na sua respiração. Se você prestar atenção só nisso, você já, em 10, 15 minutos, você já entra em estado alfa e você começa a soltar o corpo, você começa a ter sensações diferentes, né, de leveza. Às vezes você pega e entra numa meditação tão profunda, não é sempre que a gente consegue, né, mas é que tem que ter o hábito. Então você tem que fazer 21 dias para criar o hábito de meditar. Eu comecei ficando 15 minutos, depois meia hora, depois 1 hora, 40 minutos. Depois eu fiz um curso do Ishaya, que é muito lindo, que é uma meditação simples e gentil. Você pode meditar até dormindo. Você deita, e quando eu começo a meditar deitada, você já entra no sono, uma delícia. Mas eu prefiro meditar mesmo sentada ou em lótus, né? Que eu aprendi com um grande meditador, o René May, conhece? Sim, já ouvi falar. Ele mora no México, principalmente. Lá ele é um top, lá todo mundo conhece ele. Mas aqui quase ninguém. Mas ele medita, até tem um filminho que ele medita debaixo d'água, né? Ai, que delícia. Então é um grande meditador. E ele ensinou a técnica, mas o Eckhart Tolle também, se você ficar quietinha, só sentindo o corpo, você sentir uma dor, fica pensando naquela dor. Aonde que você está sentindo a dor? Onde está doendo? Vou ficar sentindo aquela dor. Você ficar uns 5, 10 minutos, minha dor de cabeça, faz muito tempo que eu não tenho sinusite, mas quando eu tenho, eu ponho um gorrinho para esquentar e fico meditando na respiração, com a técnica do Ishaya. Passa. Ela passa. Porque você começa a ter consciência, manda mais oxigênio para aquele lugar e ali começa a desbloquear e acabou, tudo. Não tem mais dor. Mônica, você que conhece tantas terapias, como é que você sente a presença desses irmãos estelares? Eles ajudam você na apometria ou não? Então, eu não tenho essa sensação. Eu sempre sei que tem os mentores com a gente, sei que eu tenho os meus, você tem os seus. Claro. A gente faz parte de uma egrégora e tal, mas eu não consigo identificar quem é quem. Assim, eu sei que tem um protetor que é do espaço, né? Que como a sensitiva, ela fez um quadro, e então eu sei que sou das estrelas também, então, e tenho ligação Sirius, com eles. O pessoal de Sirius, né? Então é à toa que ela está aqui, né? O pessoal de Lírio e Sirius é assim. É assim. Felinos, né? Felinos têm ligação com Sirius também, né? Mas eu nunca vi, eu não sei, assim, se eu projeto quando eu vou dormir, eu não tenho consciência ainda. Eu gostaria de ter, ainda Mônica, agora treinar para isso. Falar com a Mônica, o ser humano, né? Porque até agora eu falei com a terapeuta, com a pesquisadora. Mônica, há muitos anos você está nessa jornada, né? Sim.
O que te levou a isso? Então, principalmente o meu autoconhecimento, porque eu estou aprimorando, assim como eu gosto, né, que faz bem para mim, eu quero compartilhar com as pessoas. Claro, isso é legal. Eu sei que funciona, porque sempre eu testo em mim. Se funcionar bem, eu posso, se eu gostar muito da terapia, eu até quero aprender para compartilhar com outros. E é legal, né, porque você conhece um monte de terapias. Então, cada uma é diferente da outra, a gente percebeu aqui, nós fizemos vários programas, né? Então, vocês vão acompanhando aí, porque tem coisas interessantíssimas. De todas essas terapias que você faz, qual que a Mônica Lovison se identifica mais? Eu acho que com a mesa e com a constelação. A acupuntura eu faço assim... até com o olho fechado eu faço, porque é uma coisa que parece que já está dentro de mim há muito tempo. Você já viu a China assim na outra vida, né? Aqui, a massagem e a acupuntura foi uma coisa tão simples para mim, né? É claro que eu tive que estudar, é uma coisa que você tem que estudar sempre. E a acupuntura tem um estudo assim direto, né? Porque hoje virou até matéria de faculdade. Sim. Né? Mas foi uma coisa muito tranquila, assim, nunca tive medo de colocar agulha, né? As pessoas às vezes têm medo de pôr agulha, nunca tive medo. Porque tirar, todo mundo tira, até uma criancinha, mas colocar no ponto certo é o X da questão. Colocar nos meridianos certinhos tem que ter mão, né? Não é qualquer um, não. Tem que saber o que está fazendo, porque senão vai pode piorar. Uma situação, né? Então você se identifica mais com... e essa ligação com os ETs, Mônica, vem da onde? Eu acho que desde pequena, né? Né? Desde criança, acho que a gente... Você já viu alguma coisa assim, fisicamente? Nunca vi, mas que eu adoro ficção científica, desde criancinha que eu adoro. Jornada nas Estrelas, eu falei, não dá para materializar. Jornada nas Estrelas, na realidade, é uma realidade, né? Na verdade, é uma realidade. Eu tenho aqui, a Mônica está vendo aqui, eu vou até pegar para vocês verem, que parece criança, né? Mas eu comprei de presente para mim aqui. Olha que aqui, bonitinho. Ele fala, viu? Vou colocar aqui para vocês verem. Olha. Ele fala, Mônica. A gente parece criança, né? A gente parece criança, né? Mas no fundo, a gente é criança o tempo todo. É verdade. Se não deixar a criança vir... Jovem aprendiz. Até a próxima, jovem aprendiz. Quem é você? Olá, jovem aprendiz. Olá, quem é você? Descansar, importante agora é. Me chame quando precisar. Esse é o Jedi, vocês conhecem o personagem do... Quem não queria ter um amiguinho desse de verdade? Eu tenho um de verdade, né? Porque ele chama Zycor, o pessoal sabe, ele aparece muito em transcomunicação. Não sei se ele é especificamente um Jedi, né? Mas assim, o Zycor, ele é um Sagani. Os Saganis são seres que usam uma roupinha marrom, esse cabecinha meio grande, e eles vivem em bases intraterrenas. Inclusive o Henrique, que mora junto conosco, ele viu uma vez na porta, ele assustou, porque ele é muito diferente, né? Então, às vezes ele aparece. Em algumas gravações que fizemos aqui no nosso estúdiozinho aqui, teve 2 vezes que ele tentou aparecer na frente, assim. Vou mostrar. Quem acompanha a programação do Conexão X, que é na Conexão X não, do Fator Paranormal, que era onde eu relato toda a evidência, viu. Então o que eu quero dizer é o seguinte, a gente vê todas essas terapias que esses profissionais maravilhosos trazem pra gente, que cada um tem, eu penso que o universo é uma grande coxa de retalho, Mônica. Então a gente vamos aprender um pouquinho com cada uma delas. Eu acho muito interessante que a Mônica ela acopla todas essas terapias para ajudar as pessoas. É isso que vale, né, Mônica? Eu acho que cada um tem o seu dom, né? Eu tenho esse que é tranquilo para eu fazer, é como se fosse um hobby, né? Eu adoro fazer o que eu faço e faço com muito prazer. Eu acredito porque eu conheço a Mônica há 20 anos. Eu vejo que é real, né? Mônica, o que é mediunidade para a Mônica? Eu acho que é essa sensibilidade, né, que a gente tem e a gente precisa aprender a coordenar sem medo, né, para você sentir as energias.
Através do Oring Test eu fiz muitos contatos, né, com seres que me ajudaram em momentos de estudo, momentos daquela fase da vida, porque cada momento da fase da nossa vida a gente atrai amparadores que estão preparados para te ajudar naquele momento. Eu sempre senti isso, né? E aí eu confirmava com o Oring Test, que era a minha ferramenta de comunicação. Como eu não conseguia, eu conseguia fazer a pergunta e ver se a resposta era aquela, sim ou não, né? Mas demora bastante um pouco, assim, pra gente começar a conversa, mas depois fica tranquilo. E os cachorrinhos, os animais, eu tenho visto como é interessante que às vezes eles querem conversar. Eu acho que eles falam, inclusive, eles né? falam, com certeza. É que nós humanos somos bem tapados e não conseguimos quase nos comunicar, mas tem a Sheila Valigura, que ela dá curso, é uma das pioneiras aqui no Brasil em dar curso de comunicação entre espécies. Ela se comunica até com pedras, árvores, vegetais, todos os reinos, eles se comunicam. É igual ao Avatar mesmo, realmente é igual ao Avatar. Mas o ser humano, tem que desenvolver, né? Ele é assim, fechado. Né? Eu tenho 10 gatos na casa da minha mãe, né? E uma gata na minha casa, e 2 cachorros na minha casa, e um cachorro na casa da minha mãe. Eu me comunico principalmente com os gatos. Eu falo a linguagem deles, eles entendem a minha linguagem. E é telepático. Eles têm nome, eu chamo eles pelo nome e telepático. Essa semana aconteceu até um fator interessante. Uma amiga minha tem uma gata e ela sumiu, essa gata, né? Então ela falou, você tem amizade com os felinos, Cris? Pede pra minha gata voltar, porque minha paixão. Aí eu falei assim, fala o nome da sua gata que eu pedi um amparo pra eles. E o gato voltou. Olha que bonitinho, então, assim, tá vendo? a linguagem universal é o pensamento, né? É o pensamento. É o pensamento. As pessoas me perguntam muito, mas os ETs quando falam alguma coisa, a linguagem universal é o pensamento, gente, que aí não tem essa, não tem essa barreira da língua de ser inglês por espanhol. Não, é o pensamento. O pensamento é uma linguagem universal. Então é essa linguagem universal que a terapia holística também traz, né? Tratando dos corpos além desse físico, né? Porque antes de cair no corpo físico, estava começando a cair nos corpos aí, nos corpos sutis, né, Mônica? Não é isso que ocorre? A psicanálise fala isso em questão das doenças também. A homeopatia, a base de todas as doenças é de cima para baixo, do sutil para o físico. A última parte é o físico. E você trabalha com floral também, né, Mônica? Florais também. A Mônica vai voltar uma hora para falar de floral, pessoal, quer saber. Fala de fitoterapia, né? Dá uma ideia sobre Hoje muitas mulheres estão desenvolvendo câncer de mama. Para a gente evitar ter esse câncer de mama, qual fitoterápico seria legal para tomar? Então, cada pessoa tem um fundo de emoção que causou aquele problema. Então, por exemplo, eu tenho visto muito na fitoterapia, às vezes a indicação. Exemplo, né? Exemplo, camomila. Camomila serve para 60 indicações, digestivas, Então, às vezes a pessoa tem um daqueles ou vários daqueles problemas, de sintomas, mas não é camomila, é outro chá, né? E é o mesmo, cavalinha, carqueja, às vezes tem uma indicação, mas a energia, a frequência daquela planta não é para aquela pessoa. Então, é por isso que eu senti muita segurança quando eu parti para pesquisa pela energia da pessoa. Que legal. Eu gosto muito perfeccionista. Eu tinha medo de errar. Então, eu tinha medo de dar uma coisa que não fizesse bem para a pessoa. Eu falei, quando eu descobri esse negócio do Oring Test, eu falei, ai, que maravilha, agora eu não preciso mais me preocupar com isso, porque é a pessoa que me fala. E agora a apômetra, então, agora você está craque, né? Sim. Porque o apômetra tem que ter uma sensibilidade grande, né? Tem que estar prestando atenção em tudo que está. Quem é ele, se aquele sentido é dele, de quem que é aquele sentimento, né, que está passando. Mas quem me ajudou na apometria foi a constelação, de adotar a força do sentir. O sentir, né, daqueles representantes. Então, ajudou bastante a constelação com relação a essas sensações, né? Olha que bacana. Bom, Mônica, a gente vai ficando por aqui, você está gostando, né? Eu e a Mônica adoramos fazer esses programas. Ela vai voltar mais vezes, ela vai falar de fitoterapia, de floral e de um monte de coisa.
e vai tomar aquele café comigo. Com certeza, tá uma delícia aqui. Mônica, é uma honra estar Desse jeito a gente não vai parar nunca de conversar. Mas é legal, porque assim, o que é bom tem que ser dividido. Eu faço questão de dividir com verdade. vocês todo o conhecimento que Você sabe que eu sou uma pessoa séria, você me conhece. Nós temos 6 milhões de acesso mensal na página do Cron TV. Então é uma senhora responsabilidade. A gente só vai trazer gente que fala de fato a verdade. Que não está enganando, que está falando a verdade, que estuda, que pesquisa e que traz o seu máximo melhor possível para dividir com vocês. É isso aí. Gratidão, Mônica, passa. Aqui, viu? A honra é toda minha. Obrigada. Passa seus contatos. Se Passo. você quiser consultar com a Mônica, ela é apômetra, ela faz constelação familiar, ela faz radiestesia, ela faz um monte de coisa legal. Passa seus contatos. Isso Mônica. tudo pode ser feito para a empresa também. Olha que legal, hein? Tem como fazer tudo para a empresa. Às vezes a gente precisa arrumar também lá para a prosperidade funcionar melhor. Claro. Não é? E então meu contato é 11 98102 9993. E tenho também muito do que eu falei aqui, muitos vídeos no meu blog. É só procurar Mônica Louvision, ou Vida e Saúde, o meu blog, que você vai poder se divertir um pouquinho lá também, tá bom? Olha que legal, pessoal. E Bem, fique ligado aqui na TV Cron. isso, TV Cron, TV Galáctica Isso aí. e Em todos Conexão esses... X, ó. É. Programaço, né, pessoal? É isso aí. É assim que a gente aprende, pessoal, é dividir o conhecimento, né? Mas a gente tem que estar aberto para isso também, né, Mônica? Ah, com certeza. Tem que abrir a cabeça, porque isso aí. se você fechar, nada entra. Olha, eu quero só terminar esse programa falando uma coisa. Eu tive um amigo que sofreu um acidente. O médico falou para ele assim, você vai morrer em 3 meses. Ai, meu Deus. Isso faz 15 anos atrás, então Só até 15 hoje. anos. Sabe por quê? Porque ele acreditou nele, ele não acreditou, entendeu? Exatamente. Então, gente, vamos acreditar mais no nosso potencial. Nós somos Com deuses inativos. Vamos ativar essa nossa divindade. Com certeza. Isso é Conexão X, é ativar essa conexão com a força criadora, porque nós, como diz o Hélio Couto, somos nós. Exatamente. É isso aí. Até o próximo Conexão X. Gratidão, Mônica. Gratidão. Beijo para vocês, pessoal. Até o próximo programa.